Fala, torcida palmeirense, um ótimo dia. O Verdão que está pronto, preparado para enfrentar o Fluminense em busca dos 3 pontos, retomar a liderança. Nada mais interessa do que os 3 pontos. Chega mais, temos um vídeo com todas as informações do Palmeiras, direto da academia de futebol, escalação aqui para vocês, tudo no vídeo, é só ficar até o final para acompanhar análises e informações do Verdão na mídia esportiva. Você que gosta desse tipo de conteúdo, convido a se inscrever. Mas agora, sem enrolação, meus amigos, comente o seu palpite aqui abaixo. No final do vídeo eu volto para falar um pouco mais do jogão. Bora conferir. Times, vamos falar do Palmeiras, que vai fazer mais um jogo em casa. Os jogadores do Palmeiras encerraram nesta sexta-feira os preparativos para o jogo deste sábado contra o Fluminense à noite no Allianz Parque. O jogo que vai marcar a despedida da equipe do estádio na temporada de 2025. Depois desse jogo contra o Flu, o Verdão ainda vai fazer 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro, as 3 fora de casa contra o Grêmio em Porto Alegre, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e finalmente o Ceará em Fortaleza, além da grande final da Libertadores contra o Flamengo no dia 29, jogo que vai ser realizado na cidade de Lima, capital do Peru. O Palmeiras, que perdeu a liderança para o Flamengo do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, conquistou somente 1 ponto dos últimos 9 disputados e foi vaiado na última quarta-feira depois do empate sem gols contra a equipe do Vitória. Para o jogo contra o Fluminense, o Andreas Pereira suspenso está fora e o Abel deverá optar entre Bruno Fux, Emiliano Martinez e Rafael Veiga para ocupar a vaga do Andrés, que acabou sendo expulso da partida contra o Vitória. A boa notícia é que os 6 jogadores que participaram de partidas da data FIFA por diversas seleções estão totalmente à disposição do técnico Abel Ferreira. Lembrando que o Vitor Roque, o Gustavo Gomes e também o Facundo Torres já jogaram parte do jogo contra o Vitória. E agora o Abel vai poder escalar, além dos 3, o Piquerez, o Emiliano e também o Sousa, que não atuaram contra a equipe do Vitória. Lembrando que o Palmeiras não perde no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro há 13 jogos. O Palmeiras tem um ótimo aproveitamento em casa no Brasileirão, jogando em seu estádio, perdeu somente 2 vezes para o Bahia e para o Flamengo. É momento de focar, de trabalhar, de estar todo mundo junto, corrigir os erros também, ajustar algumas coisas para chegar da melhor forma para a final da Libertadores e também amanhã para tentar conseguir mais 3 pontos para ficar aí perto da liderança e tá lutando até o final do campeonato. Falando agora sobre a final da Libertadores, a Conmebol definiu nesta sexta-feira que o argentino Darío Herrera será o árbitro desta grande final. Aliás, no próximo domingo, a torcida do Palmeiras promete realizar uma grande festa aqui na porta da academia de futebol para se despedir dos jogadores, até porque no dia seguinte eles viajam para Porto Alegre para o jogo contra o Grêmio e de Porto Alegre a delegação deve partir rumo a Lima, onde o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Flamengo na grande decisão da Libertadores. Pois é, o Palmeiras não vence há 3 jogos. Incomum nessa reta de campeonato brasileiro para um time que está brigando pela ponta não conseguir desempenhar nesse momento. Se você vê a sequência do Palmeiras, como disse o Marcelo Rosenberg, depois de jogar essa partida em casa, vai jogar no sul do país, segue para o Peru e depois no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai ter 3 jogos fora de casa na sequência. Então o Palmeiras precisa vencer essa partida contra o Fluminense para depois ver o que vai acontecer, porque jogando na sua casa, como mostrou a matéria aí, o Palmeiras é muito forte. Quando joga fora do seu estádio, nessa temporada não tem sido dessa maneira e por causa da briga lá em cima no Campeonato Brasileiro com o Flamengo, o time vai ter que mudar essa história se quiser levantar o caneco. Vamos com informações do Palmeiras, lá no GE. Globo, né? Tem a manchete de que o Palmeiras deve fazer mudanças, né? O Abel deve trocar o time aí para jogar nesse final de semana contra o Fluminense. Olha só. O Palmeiras que está 3 jogos sem ganhar, né? Ele iguala a sua pior sequência no Campeonato Brasileiro e vai tentar vencer o Fluminense. O Everton avança em recuperação, mas o Palmeiras deve continuar com o Carlos Miguel na sua meta.
Vamos dar uma olhada na provável escalação para esse jogo contra o Fluminense. É um time já mais robusto em relação ao último jogo, né, em que o Palmeiras não teve alguns jogadores e outros ficaram no banco de reservas. Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo, os dois zagueiros, né? E Piquerez voltando também ao time titular na lateral esquerda. O meio campo com Aníbal Moreno, Alan, esse virou titular, né? Não dá mais para tirar. Difícil tirar ele, né? Não tem mais como tirar. Ele está se impondo em relação aos demais. É que ele tem causado um impacto muito grande, assim, Um jogador muito lúcido, né? Então o Alan ali jogando pelo lado direito, Veiga centralizado, Felipe Anderson na esquerda e a dupla Flaco Roque lá na frente, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. É um time muito mais próximo daquele considerado ideal pelo Abel, né, Belly? E que timaço, né? Que timaço. É claro que a ausência do Andrés por ter tomado o cartão vermelho no último jogo é uma ausência sentida, mas ele tem outros grandes nomes para substituir o excelente Andrés, né? Mas é um timaço. E o Palmeiras nesse desafio, né? De se reencontrar aí com as vitórias, né? O caminho das vitórias que protagonizaram, de certa forma, o Brasileirão da equipe Alviverde. Que golaço, né? Que golaço do Vitor Roque, né? É bonito. Demais, A questão, né, Alex, é que o Andrés é meio que o controlador do time, né? Ele é o dono do Palmeiras, ele do meio campo. Quase que todas as bolas passam pelos pés dele. É meio que ele é o Jorginho, né, do Palmeiras. Né, o Jorginho do Flamengo. Chegou para ser o 8 e virou o 5. Chegou para ser aquele cara que vai botar o pé em todas as bolas. Ele tem muita qualidade, mas daí se não tá ele, tá o Veiga, né? Que também ele traz... O Veiga não é um jogador que carimba todas. Ele não o Veiga é aquele jogador mais da decisão mas ele lá sendo na meia. frente, né? Isso, mas se você der essa incumbência para ele, é que o Veiga é de chegada. Mas você vê, o Andrés também pode ser. Sim. Né? Mas desse sentido, e ainda que tem o Maurício, vamos dizer, fora, assim, desses meias, né? Mas é lógico que se perde, porque você começa a criar uma engrenagem funcionando, assim, com o Andrés, com tudo que ele está fazendo. E para esses jogadores jogarem de frente, pegando a bola atrás, nossa, é uma delícia, né, cara? O cara tira de letra. Mas é um time fortíssimo também do Palmeiras. Para um jogo, acho que vai ser uma das poucas rodadas dessas que teve, que Flamengo e Palmeiras vai jogar no mesmo dia, no mesmo horário. Né? Ninguém vai jogar pressionado por algo assim, né? Os dois vão jogar antes do troca de passes. Na hora que eles estão na pré-eleição lá, no vestiário, olha, pessoal, nosso jogo é amanhã e tal, vamos jogar antes do troca de passes. Antes do troca. Certeza que é falado no vestiário isso aí, cara. É o último jogo do Palmeiras em casa, nessa temporada. Porque depois o Palmeiras vai pegar o Grêmio fora, depois tem a final da Libertadores, né? Que não é no Brasil, o Galo fora. E para fechar o Ceará fora de casa. Então é o último encontro ali da torcida dentro dos seus domínios com a equipe do Palmeiras. Acho que a pressão aumenta um pouquinho quando a gente está falando desse tipo de situação, né? Tentando se reencontrar com as vitórias, último jogo em casa, a torcida que, claro, está apreensiva com o Brasileiro e com a Libertadores. Opa! E talvez esteja projetando algo do Brasileiro para a Libertadores. Pode acontecer, pode não acontecer, mas a torcida fica tensa do mesmo jeito. Aí que tá o que você tá falando, velho. Olha lá, os jogos do Palmeiras, ó. É o jogo contra o Fluminense no Allianz Parque e depois tem jogos fora. Contra Grêmio, né? Lá isso que é em Porto Alegre. Detalhe, né? Palmeiras tem time para ganhar de qualquer forma. Jogar fora sempre. E Ceará no Castelão. Vai lembrar que teve uma inversão, né? O Palmeiras jogou contra o Atlético lá atrás, num jogo antecipado dentro de casa e agora vai jogar contra o Galo. Foi trocado o jogo com o Vitória, né? Daí por causa desse... o jogo do Vitória veio para cá, exatamente. E aí os jogos do Flamengo, né? O líder do Brasileirão. Bragantino agora no Maracanã, depois vai ao Belo Horizonte na Arena MRV contra o Galo, recebe o Ceará e vai ao Maião para ver se consegue quebrar a invencibilidade do Mirassol. O Mirassol é o único time invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Olha aqui, que feito. Só tem 6 derrotas no campeonato todo, cara. É a grande história, impressionante. né? A grande história do campeonato. É por aí. Vamos dar uma olhada na manchete do Fluminense, né? Lá no GE. O Fluminense embarca para o jogo contra o Palmeiras sem Thiago Silva e Lúcio Acosta. Dá para dizer que eles são os dois principais jogadores do time, né? O Lúcio está fazendo diferença lá na frente, dando o refino técnico para a armação das jogadas do Fluminense. E o Thiago Silva, fortaleza, né? Jogador que tem feito
muita diferença na parte defensiva. Então, o Fluminense vai ter dificuldades contra o Palmeiras no Allianz Parque, imagino eu, Belly. Eu imagino também, né? É um lugar onde o Fluminense não tem um retrospecto positivo. Se não me engano, são 10 jogos, o Fluminense só venceu uma vez. E foi no último jogo do ano passado, né? Aquele jogo que valia... Escapar do rebaixamento. Exato, valia a permanência na Série A e o Fluminense conseguiu vencer, mas foi a única vitória no Allianz Parque da equipe tricolor. E é um jogo dificílimo, né? Vindo de um desgaste muito grande de um clássico, de uma vitória muito merecida. Mas sem esses dois atletas, o Fluminense perde muito, né? Mostra um pouco de como o elenco do Fluminense acaba sendo desequilibrado, né? Tem alguns atletas que, quando você olha para o banco, você não consegue ver substitutos imediatos que entreguem o que esses titulares entregam. Acho até que, no caso do Acosta, você tem o Paulo Henrique Ganso, que está voltando de lesão agora, mas é aquilo, tá voltando de lesão agora. O Ganso pode ser esse cara cerebral, esse cara que vai ajudar a auxiliar na armação das jogadas, mas por estar voltando de lesão, não sei nem se vai ser relacionado, se não vai ser relacionado para um jogo num gramado sintético, né? A gente vê muitos jogadores falando sobre essa questão, que é muito diferente. Inclusive, os nossos repórteres apuraram que Thiago e Lúcio não vão ao jogo por causa de desgaste físico, mas também por causa do fato do jogo ser um gramado sintético. Né? O Fluminense que vai jogar, ou deve jogar, contra o Palmeiras neste sábado às 9h30 da noite, antes do troca de passe. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Ignacio Freitas os zagueiros, Fuentes na esquerda, meio campo com Hércules, Martinelli e Limão Nonato, Serra de um lado, Canóbio de outro e Everaldo na frente. Fumaça desse Esse lado Fluminense aí, que vem animado, né? Vem animado. Tentando manter um padrão próximo àquele do primeiro tempo contra o Flamengo. Vamos colocar aqui, antes de vocês falarem sobre as chances dos times, duas telas. A primeira que mostra exatamente os próximos jogos do Flamengo e do Palmeiras. Flamengo enfrentando o Bragantino em casa, Flamengo líder com 71 pontos. Bragantino em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará em casa, Mirassol fora. Palmeiras segundo colocado, tem 2 pontos a menos, 69. Pega o Fluminense em casa, Grêmio fora, Atlético fora e Ceará fora. Palmeiras encerrando a participação no campeonato, os 3 jogos fora de casa. E aí nós temos uma tela de percentual de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Pegamos como recorte os últimos 5 jogos. Flamengo que venceu o Sport, empatou com o São Paulo, venceu o Santos e Sport, perdeu para o Fluminense, quer dizer, de 15 pontos, fez 10. Aproveitamento de 66,6, dízima periódica, vai embora aí. O Palmeiras venceu Juventude e Santos, aí perdeu para Mirassol e para o Santos, né? Era jogo atrasado da primeira rodada, e do primeiro turno, perdão, e empatou com Vitória. De 15, Palmeiras só fez 7. Aproveitamento de 46,6%. Meus amigos, fiquem à vontade. O Palmeiras fez 1 dos últimos 9 pontos. É um aproveitamento muito baixo para alguém que quer brigar pelo título brasileiro. Para mim, a tabela dos próximos jogos do Palmeiras é ligeiramente mais difícil do que a do Flamengo. A começar. Não, sim. Não, eu discordo frontalmente. Sim. Peraí, coloca a tabela de novo, por favor, dos próximos jogos, Kleber, Chiquinho. Não, eu discordo bem. Peraí, por que você acha, Léo, que é mais difícil? Eu acho mais complicado, porque o Palmeiras ainda tem 3 jogos fora de casa, o que é um fator que torna a tabela do Palmeiras mais complicada. O Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro de ressaca, ganhando ou não a Copa Sul-Americana. O Atlético estará de ressaca, o Palmeiras ainda pode pegar o Galo na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, por aquelas vagas na pré-Libertadores, caso o Atlético Mineiro não conquiste o título brasileiro, o título da Copa Sul-Americana, aliás. Por isso, para mim, a tabela do Palmeiras é mais difícil. E o jogo do Flamengo contra o Atlético é o anterior à final da Libertadores, e nesse mesmo dia o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio fora, que é uma partida complicadíssima. O Grêmio melhoraram, né? Sim, o Flamengo vai pegar o Bragantino, que vem de 3 vitórias seguidas, treinado pelo Wagner Mancini, melhorou muito. Esse jogo de amanhã é uma casca de banana, podem me cobrar na segunda-feira, tá? Esse jogo vai ser complicado amanhã no Maracanã. A questão do Atlético é muito parecida com a do Fla-Flu, a mobilização do adversário, existe uma rivalidade muito grande do atleticano com o flamenguista, com o rubro-negro, né? E tem esse jogo contra o Mirassol, o último aí. O único jogo mais tranquilo para mim é contra o Ceará.
Tem que ver qual vai ser o Atlético Mineiro que vai conseguir jogar contra o Flamengo. Clima de guerra em BH, né? Sempre circunstâncias... assim. É tipo a mobilização do Fluminense no Fla-Flu da última quarta-feira. O Mirassol já garantiu vaga direta? Na Libertadores, não sei se matematicamente, Ivan. Ele já está garantido na Libertadores. Porque a tendência é que ele chegue na última rodada. Fase de grupos. Ele chegue na última rodada já não querendo mais nada com nada. Já. E pra você, o jogo Ivan? contra o Ceará fora, pra mim, não é um jogo simples, que é gramado alto do Castelão, geralmente... A gente só tem 2 minutos aqui. O caminho mais difícil é do Palmeiras ou do Flamengo? Eu entendo que pela melhora do Fluminense e a melhora do Grêmio, eu acho que os 2 próximos jogos podem ser muito difíceis pro Palmeiras. O Fluminense vai jogar assim, Lúcio Acosta e Thiago Silva, tá? E o René também. Os 3 estão, um suspenso, os outros 2... Eles fazem muita falta. Por causa da questão do gramado sintético. Vai ser uma rodada de arrepiar, essa rodada 35. Muito bem, torcida palestrina, essas foram as formações do Verdão. O Verdão, ó, que tem os caras, tem todo mundo à disposição. O Verdão vai muito forte, tem a baixa confirmada e o desfalque fica para Andreas Pereira. Infelizmente, suspenso, na minha opinião, baita injustiça aí com o Andreas Pereira. Mas o Verdão que tem a volta de todos os convocados. Tem o Alan jogando muita bola, o Gomes que faz total diferença na zaga, o Piquerez ali ajudando na construção, o Vitor Roque voltando com tudo, vai fazer aquela dupla de sucesso ali com o Flaco. Então, desde o primeiro tempo ali, desde o minuto 0 ali, o Verdão vai em busca da vitória, vai com tudo para espantar essa má fase e garantir novamente aí uma vitória em casa e, consequentemente, os 3 pontos. Também torcer para o rival Flamengo daquela tropeçada na rodada, quem sabe aí o Bragantino possa garantir um empate, seria muito bom. A derrota do Flamengo seria ideal, mas é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. A qualquer momento eu tô de volta com notícias e escalações, todas as últimas notícias do Palmeiras aqui no canal Verdão React, pra gente conferir sempre as notícias diárias do Palmeiras. Meus amigos, se inscreva no canal, compartilhe, tamo junto, obrigado por essa moral, por ter acompanhado o vídeo até o momento.